Olá, ticos. Vamos a empezar un nuevo contenido para a próxima prueba, que é o capítulo 3. Está bueno? Então, estudem, prestem atenção direitinho, que nosso assunto agora é o capítulo 3, que tem como tema Nos comunicamos todos. Que vamos falar sobre a importância de los medios de comunicação. Tem aqui vários exemplos no livro de ustedes. Tem acá. Los medios de comunicación hace referencia a las herramientas que los individuos son capaces de transmitir o recibir informaciones y permite intercambiar ou compartilhar ideias através do meio de comunicação. Por isso que é muito importante que através do meio de comunicação que podemos ter e adquirir e receber informações, né? Também compartilhar ideias. Aqui no livro de vocês, inclusive, tem vários exemplos. Que fala também, por exemplo, da rádio, né? Que tem os locutores aí falando, como se estivesse dando uma entrevista. Nós temos revistas, também programas de televisão. Então, tem vários exemplos. Continuando aqui, né? A importância da comunicação. Porque comunicar é compartilhar um pouco de nós outros mesmos de los demás, interactuando e compartilhando alguma ideia. Utilizamos a comunicação para difundir o conhecimento que nos ajuda a ensinar e a aprender. É através da comunicação que a gente ainda amplia, né? Difunde mais ainda os nossos conhecimentos. Tanto a gente aprende como também podemos ensinar. Por exemplo, os escritores publicam um livro para compartilhar sua experiência com os leitores. Os professores transmitem seus ensinamentos para os alunos. Os amigos e colegas discutem suas ideias entre si. A internet não só nos permite ter acesso a informação de todo tipo, sino facilita ter um contato mais cercano com pessoas em todo o mundo. Sem dúvida que assim, a internet nos permite ampliar nossas informações e conhecimentos. Também, o que ela nos proporciona? Proporciona comunicação ainda maior. Por exemplo, se a gente mora aqui em Teresina, né? Eu tenho um irmão que mora lá nos Estados Unidos. Para diminuir essa distância, podemos fazer videochamadas, né? E conversar com ele, para diminuir a saudade que nós temos do nosso irmão, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, ela facilita para a gente ter um contato mais próximo com as pessoas. É isso que elas nos permitem, principalmente, né, também, hoje em dia. E sem dúvida, o processo de compartilhar conhecimento e informação não seria possível sem a comunicação. Por isso que é muito importante. Aí nós temos vários exemplos, né, que eu acabei de falar. Rádio, programas de televisão, que hoje em dia os acontecimentos acontecem longe daqui e as informações, elas são espalhadas e transmitidas no momento que acontece, né? Nós temos aí as revistas, também temos os meios de comunicação, que no caso é a internet, o computador, o jornal, então tem vários meios de comunicação. Aqui, nós temos a interpretaçãozinha de texto, né? Toda vez nós fazemos a leitura, só que como nós estamos de forma presencial, eu vou fazer um breve resumo do que está aqui. Vocês em casa vão ler direitinho. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, ou podem pesquisar também algumas palavras que vocês não conhecem no dicionário ou então no Google Tradutor, tá? Então, aí vai um programa semanal que fala que tem um tema, el futuro de los centros urbanos, tá? Que nesse tema, eles vão falar sobre os transportes públicos, que eles convidaram para esse programa o Dr. Roberto Lorente, professor de arquitetura e urbanismo. Está certo?
que eles vão falar sobre os transportes públicos. Vão falar também sobre os atascos, que a gente conhece como engarrafamento, tá? Que a entrevistadora é a Simone e o entrevistado o Roberto. A entrevistadora ela fala logo assim: los atascos são um dos principais problemas de las grandes ciudades. Aí são responsáveis por el aumento do estresse e del mal humor. Realmente, a gente passar um bom tempo no engarrafamento não é nada bom. A gente fica logo estressado, o humor da gente muda, né? Aí, o Roberto, ele fala de algumas soluções que, assim, as soluções especificamente, elas se tornam um pouco difíceis de dizer, né? Mas ele tem alguns conselhos. O que deve fazer? Hay que disminuir a necessidade de desplazamento por la ciudad, optimizar a utilização de los espaços de circulação. Então, deve otimizar, procurar locais que têm acessos mais rápidos para estar evitando justamente esses engarrafamentos, né? Não procurar somente as vias principais, procurar outras vias. E também ele fala assim, em relação ao automóvel, né? Que no caso são os carros. São os meios de transporte menos eficientes. Por quê? Porque ocupa muito espaço. Aí o problema da contaminação do ar. Então, ele ocupa muito espaço. Por quê? Eu tenho, por exemplo, meu carro aqui. Eu tenho um carro aqui, eu vou sair no meu carro, né? Aí só sai uma pessoa em um carro. Meu vizinho tem um carro. Pega o carro dele, sai somente ele no carro dele. Ele já vai acumulando, aumentando a quantidade de carros nas ruas. Além de aumentar a contaminação do ar, também esse aumento da quantidade de carros é que proporciona os engarrafamentos. Aí, inclusive, mais na frente, ele diz umas das soluções que pode fazer. Então, vocês seguram esse exemplinho que eu dei, né? Aí ele fala que, em vez de estar todo mundo cada um indo no seu carro, é importante que utilize os transportes públicos, tá? Porque os carros, eles são os transportes, assim, eles são mais cômodos pra gente, né? Tem uma comodidade maior, tem uma rapidez maior. Só que, além de aumentar a quantidade de engarrafamentos, também aumenta a quantidade de contaminação do ar. Aí ele fala, o que os governantes devem fazer? Os governantes, eles podem utilizar várias formas, né? Uma delas é melhorar o transporte público. Que em vez de a gente estar utilizando os nossos carros, a gente utiliza o transporte público, que se torna bem mais cômodo, no caso. Diminuir a quantidade de veículos nas ruas, né? Que ele fala até assim, aí na página 48. Los gobernantes tienen que encontrar maneiras de desestimular o uso de los autos e deixar mais atrativos os meios de transportes, que é invertir em maneiras para diminuir o tempo do trajeto e melhorar as instalações para que sejam mais cômodas. Então, para melhorar o transporte público, é diminuir o tempo de trajeto, né, de um lugar para o outro, e também deixar os transportes mais cômodos, que tenham uma comodidade melhor, que tenham um conforto melhor, tá bom? E também investir em súbitas e trens, que no caso são os metrôs, os trens. Ele também fala sobre um dos transportes alternativos, que é o transporte utilizando as bicicletas, né? Que as bicicletas, ela tanto melhora a saúde, como também ela não polui o meio ambiente, que é um dos exemplos que ele dá aqui para substituir os automóveis, tá bom? E também, além deles, ele fala sobre em relação a compartilhar os automóveis, né? Inclusive, eu dei o exemplo aqui, que ele fala que nós devemos compartilhar os automóveis. Por exemplo, eu falei em relação eu tenho um carro aqui e meu vizinho tem um carro, né? Se um de nós dois for para o mesmo local, mesma região,
Então, podemos compartilhar. Então, podemos dividir o carro e dividir o dinheiro da gasolina, né? Que isso aí se torna bem... diminui a quantidade de dinheiro que eu vou gastar, melhora o nosso bolso. E além disso, ainda pode ter uma pessoa que vá daqui até lá conversando, né? Platicando, como se chama em espanhol. É um exemplo que ele fala. Então, vocês vão responder essa página 48, 49 e 50, que é a interpretação desse texto aí. Eu vou falar de forma aqui bem rápida sobre os meios de comunicação. Temos vários. Temos aí o telediário, que são os jornais, né? Que a gente vê principalmente de manhã, de tarde, de noite, falando sobre informações. Periódicos, que são os jornais. Nós temos os rádios também. Temos as redes sociais, que temos vários, Facebook, Instagram, Twitter, temos várias formas de meio de comunicação. Temos o correio eletrônico, que são os e-mails, teléfono, que nós temos o teléfono, que no caso é o fixo, e o teléfono móvel, que são os celulares, tá? Também temos computadora, que é o computador. Em espanhol, aí na Espanha, eles utilizam bastante esses 3 tipos de meios de comunicação, que é a prensa rosa, a prensa amarela e revista, né? Que a revista ela vem vários e vários tipos de informação. A prensa rosa, ela também se destina principalmente a como se fosse aquelas revistas de fofocas, tá? Fofocas com pessoas conhecidas. E já a prensa amarela, eles utilizam bastante para ser como se fosse aquelas revistas que ensina as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, o que pode, o que não pode, por exemplo, comer. Tem receitas também. Uma das diferenças é essa entre uma e outra. Então, na próxima aula vou explicar mais sobre os meios de comunicação e hasta la próxima e besitos.